Povo de Deus, Ezequiel capítulo 10 e capítulo 11, nós já temos aprendido que o Ezequiel, há momentos que ele está profetizando dentro do exílio da Babilônia, e há momento que ele está profetizando uma realidade fora da Babilônia, né? Ou pelo menos relatando algo que aconteceu fora da Babilônia. Você lembra que teve 3 deportações, e segundo Champ, Ezequiel foi levado na segunda deportação, Daniel na primeira. Então, é nesse contexto que nós temos que procurar situar o que Ezequiel fala. Ele está dentro do exílio, falando para os exilados, que ele foi levado para lá. Ou ele está falando de um momento antes de ir para lá, ali no meio ali da segunda e terceira deportação. Então, ele fala de acontecimentos anteriores e acontecimentos lá dentro do exílio. Pode ser também que precisamos observar que ele possa estar falando de dentro do exílio, mas relatando fatos que ocorreram lá fora, mesmo que não tenha sido fato diretamente com ele. Eu ainda não vi essa parte. Mas esse cenário é um cenário importante você estar na cabeça quando lê. Ele está falando dentro ou ele está falando fora do exílio? Né? Foi ali quando antes de ser deportado ou quando ele já estava deportado? Lembrando que tanto na primeira, na segunda, na terceira, quando Babilônia levou as pessoas presas, sempre ficou lá um remanescente, e esse remanescente ficou, não é aquele remanescente santo, não, diga que uma pequena parte que é abandonada para trás, né? E também não estou dizendo que não é, que é ou que não é santo, porque geralmente quando falamos de remanescente, nós falamos de um pessoal que, diante de uma podridão, permanece firme com o Senhor. Não é isso que eu estou falando. E também não estou negando que dentro desse remanescente não possa ter esse pessoal. Eu até acredito que tem, mas está misturado. Aquele remanescente que ficou lá é uma turma perversa que não serve para nada, nem para o serviço braçal, não serve nem para a questão espiritual, nem para a questão física, vamos dizer assim. E aí deixou lá, são tudo pobrezinho. Mas também um pessoal que ficou lá também, mesmo que seja pobre, são pessoal santo, pessoal que permanece, chora, né, pelas coisas de Deus. E isso já foi relatado nos capítulos anteriores, né, de grupo de pessoas que estavam chorando por tanto pecado naquela cidade. Então, temos aí esses 2 grupos. Então, quando falamos de remanescente, estamos falando de um grupo misto que não foi levado para a Babilônia e deixados ali em Jerusalém, ou se esconderam e ficaram por Jerusalém mesmo. Bom, capítulo 10. O título aqui na minha Bíblia Plenitude é A Visão das Brasas de Fogo. Eu não sei qual foi a tua experiência, eu acredito que a tua experiência foi parecida com a minha ao ler ou ao ouvir esse capítulo 10 aqui. É aquela leitura que você faz, ou então aquilo que você ouve, no final você fala assim, não entendi nada, igual aquele garotinho do YouTube, né? Eu não entendi nada. Entendeu? Então, é uma leitura que você praticamente não dá para compreender quase nada. Então, qual é a primeira lição que nós podemos tirar disso aqui? E, em vez de quando, nós voltamos a essa lição, e essa lição ela é extraordinária. Né? Imagine que você tivesse escalado para, ao invés do eu falar, você tivesse escalado para falar nesse capítulo 10 aqui, você ia falar, o que é isso aqui? Não estou compreendendo. Aí fica meio desesperado, aí vai atrás no YouTube, aí vai, sei o que eu vou falar agora? Não tem nada para falar. Aí como que você fosse obrigado a ter alguma coisa para falar. Entendeu? Então, a primeira lição, nós não somos obrigados a entender tudo. Lição, você não é obrigado a entender tudo. Ok? Então, você é limitado. Ok? Ou melhor, isso, você não é obrigado a entender tudo. Segundo, você não é obrigado a entender tudo porque você não tem como aprender tudo. Mesmo que você queira, mesmo que você se capacite, você não vai aprender tudo. A primeira lição, eu não sou obrigado a aprender tudo, e esse fato de não ser obrigado a aprender tudo é resultado
de que da minha limitação. Mesmo que eu quisesse aprender, eu não aprenderia. Então, descansa. Eu não sou obrigado, eu sou limitado, eu não sou obrigado a atender tudo. Isso é uma grande lição. Eu imagino se alguém, as pessoas às vezes são escaladas, né, para fazer devocional, ou então com alguma obrigação, ou então ela está lendo a Bíblia sozinha, na sua devocional particular, e ela quer compreender, isso aqui eu não estou compreendendo nada. Acabou, fim de papo. Passa, ok? Porque são relatos aqui estranhos. Nós estamos longe da realidade cultural, eu estou milhares de anos de longe desse fato aqui. Então é normal, não tenta, né? Tenta estudar, depois que buscou, pesquisou, não compreendeu? Não, isso aqui está misterioso para mim. Outra lição, já falamos isso lá na escola dominical há pouco tempo, que estavam falando sobre Apocalipse. Se nós descrevemos aqui, pedir uma pessoa para desenhar, né, a visão aqui de Ezequiel, aí depois que um desenhista, alguém que desenha, fizer retratar em desenho o que está sendo narrado aqui, e você mostrar isso para alguém, não tem a mínima dúvida, vai ser demônio. Isso é um monstro. Isso é um bicho. Ninguém vai associar aquele desenho a Deus, à glória de Deus, a algo bom, a algo espiritual, a algo poderoso. Vai associar automaticamente a demônio ou a algum monstro. Por quê? Porque essas descrições batem com a nossa cultura, com aquilo que estamos acostumados. O que eu aprendo com isso? Nem sempre aquilo que é contra a nossa cultura não significa que é do diabo. Porque nós temos a mania de classificarmos tudo aquilo que não bate com a nossa cultura do diabo. Nós temos a mania de nacionalizar Deus. Nós temos a mania de classificar o que é espiritual e o que não é espiritual a partir da nossa cultura, a partir daquilo que nós sempre fomos ensinados. Mas, quando lemos a palavra de Deus, nós vemos que isso aí é um problema. Porque primeiro nós estamos lidando com Deus, né? E justamente porque ele é Deus e ele não se encaixa dentro da nossa caixinha, dentro do nosso modelo cultural. Então ele está além disso aí, né? Está além. Um Deus não tem como ser compreendido, enlatado, formatado em uma cultura. Sempre falo sobre isso aí, é bom você não esquecer, ok? Então, essa descrição aqui é uma descrição estranha, mas é a descrição relacionada às coisas de Deus. Aí, no capítulo anteriores, nós lemos, o Deus, ele estava lá no templo. O Ezequiel viu aquelas coisas horríveis acontecendo ali em Jerusalém, no templo, pessoas fazendo coisas escondidas, imagens de escultura desenhada na parede, um horror, né? Um misticismo, um sincretismo religioso, né? Terrível. Mas Deus está aí, a glória de Deus ainda estava lá, né? Aí esse capítulo aqui já mostra um Deus, ó, eu estou saindo fora, aqui a partir do versículo 18, tem aqui um título aqui na minha Bíblia, Plenitude. A glória de Deus abandona o templo. Isso é um título. Lembrando que título não faz parte da Bíblia. É só uma interpretação. Ok? Então, segundo aqui o editor da Bíblia Plenitude, Deus estava lá no templo, mas agora está se retirando. Né? Aí, filho, quando Deus se retira completamente, Deus estando lá, ele dá a sentença e dá a ordem. Aí quando ele se retira, meu irmão, se Deus se retirar da minha vida, da tua vida, do meu projeto, do teu projeto, da igreja, já era. Lembra de Moisés? Se o Senhor não for conosco, não nos faça descer daqui. Moisés tinha plena certeza que se Deus não estivesse junto no negócio, não dá, não. Tá, o pessoal erra, sim, tem uns problemas, mas sem o Senhor não dá, não. Não dá, meu irmão. Há muitas pessoas que acham que dá sem o Senhor. E outros até falam que dá com o Senhor, mas aquilo que eu tenho sempre dito,
dá para o Senhor, mas o Senhor é apenas um detalhezinho. O Senhor não é a essência. Ó, vem que ele não pode faltar. Mas é só um detalhe. Eu sempre falo aquela comparação das festas, né? Bebedice, muita música que não honra a Deus, muita farra. Aí depois, lá no finalzinho, vamos agora chamar o fulano para orar, aí chama o pastor para orar. Aí Deus tem um destaque ali, nos próximos 5 minutinhos, quando muito 10, né? São 4 horas de festa, 3 horas. Aí deu um minutinho lá de 5 minutinhos para Deus. Né? Então tem pessoas que realmente se importam, pensam em Deus, honra a Deus com os lábios, mas o coração está longe, aí dá um pedacinho lá para ele, para não pegar mal, né? Não pegar mal. Eu já tive essa experiência na minha família. Existe um contexto na minha família que eu, sendo da família, eu seria pessoa, e pastor, eu seria a pessoa proposta para fazer determinada coisa. Mas aí as pessoas que estavam tratando entendiam que uma outra pessoa que não era da família estava mais apta, apropriada para fazer. Até aí, não tem problema não. Né? Não dá para colocar o cenário todo aqui, que a história é grande e também não precisa expor pessoas. Mas, poxa, o pastor René, sabe, não ficar assim, de fora, pegar mal, dá um pedacinho para ele. Né? Pede ele para orar no final. Entendeu? Porque aí já quebra um pouquinho. Né? Você é a pessoa, pela lógica, seria a pessoa escolhida para fazer, que você é da família, você é pastor, mas aí vamos dar um pedacinho aqui para não pegar mal. E às vezes fazer isso com o pastor Renê, qualquer outro pastor, é até compreensível. Mas quando você fala isso, faz isso com Deus, aí o negócio fica complicado. Entendeu? O negócio fica muito complicado. Isso não pode acontecer na relação com Deus. Mas as pessoas fazem isso, dá um pedacinho para não pegar mal. Entendeu? Cuidado com esse negócio de pedacinho para não pegar mal com Deus, tá? Muito cuidado. Aí aqui do versículo 18 a 22, a narrativa aqui, a explicação aqui é que o Senhor deixou Jerusalém. Né? Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. Os querubins levantaram as suas asas e se elevaram da terra à minha vista. Quando saíram, acampados pelas rodas, pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória de Deus de Israel estava no alto sobre eles. São estes os seres viventes que vi debaixo de Deus, de Israel, junto ao rio Quebar, e fiquei sabendo que eram querubins. Cada um tinha 4 rodas e 4 asas, e a semelhança de mãos de homem debaixo das asas. A aparência do seu rosto era como a do rosto que o vira junto ao rio Quebar. Tinha o mesmo aspecto, eram os mesmos seres, cada qual andava para sua forma. Tá vendo? Você lendo assim, ó, os comentários estão falando que aqui Deus deixou o templo, né? Você lendo assim, diretamente, está muito claro isso aí, mas o comentário que se diz é esse, né? Que ele saiu, ok? E aí vem o capítulo 11, né? Onde há um relato aí de um juízo contra líderes que estavam lá na terra, né? Que não foram levados, e que o negócio já aconteceu, o fogo já chegou a Jerusalém, e parece que nesse contexto aqui não tinha consumido tudo ainda, mas já havia chegado, e você ainda encontra pessoas aí com vê que tem um comportamento já de imediato de arrependimento, né? Como até os outros relatos mostram. Não, as coisas. Jeremias falou lá atrás, ó, vai acontecer. Que vai acontecer nada? Vai. Aí aconteceu. Mais uma vez eu falo, já aconteceu, está provado que aconteceu. E continuam teimosos. E as coisas vão piorando, a pessoa vem se arrepender, continua teimosa. Aqui nós temos um relato de pessoas, líderes, que estão com comportamento errado, achavam que ainda seriam protegidos, iam se livrar. São estes os homens que maquinam
vilezas e aconselham perversamente nessa cidade. Versículo 2. Né? Aí, versículo 5. Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor e disse-me, fala, assim diz o Senhor, assim tendes dito, ó casa de Israel, porque quantas coisas que vos surgem à mente eu conheço. Ó, as coisas que surgem na sua mente eu conheço. Isso é palavra até para nós hoje permanece viva. Meu irmão, as coisas que surgem na sua mente, Deus conhece. O que tem surgido na tua mente? Hein? O que tem surgido na sua mente? Que as palavras na minha boca e meditação do meu coração sejam todas de louvor a ti, ó Senhor. Né? Tem, tem, tem tido pensamentos gloriosos? Tem tido pensamento para a honra do Senhor? E se tem pensamentos ruins, repentinos, que não são de acordo com o Senhor, tem combatido, tem repreendido, tem declarado que não aceita essas coisas, está lutando? Isso são reflexões que precisamos fazer. Ou está se entregando ao pecado. Olha o versículo 11 aqui, ó, em contraste com o versículo 2. Esta cidade não vos servirá de panela. Lá no capítulo 11, versículo 3, aqueles líderes falavam o seguinte: não está próximo o tempo de construir casa. Essa cidade é a panela e nós a carne. Interpretando aqui, segundo alguns autores, eles achavam que eles estavam protegidos. Ele usou um simbolismo ali de proteção e não vai acontecer nada. Né? Aí a resposta: essa cidade não vos servirá de panela, nem vos servirei de carne no seu meio. Nos confins de Israel vos julgareis. Sabereis que eu sou o Senhor, pois não andaste nos meus estatutos, nem executaste os meus juízos, antes fizeste segundo o juízo das nações que estão em redor de vós. Ao tempo que eu profetizava, morreu Pelatias, filho de Benaías. Então caí com o rosto em terra. Clamei em alta voz e disse: ah, Senhor Deus, dará fim ao resto de Israel? Mais uma vez aqui, como nós já aprendemos já na lição anterior, o Ezequiel vê a situação daquela e ele, sabendo que aquele pessoal estava em pecado, há uma sentença do Senhor ali a um deles. E Ezequiel não se gloria. Ezequiel não fala assim, tá vendo? Foi mexer com o profeta do Senhor. Aí o que acontece mexer com o profeta do Senhor? Ele não falou isso. Ele não se regozijou com a morte das pessoas, com o mal da pessoa. Ele se compadeceu. Isso é uma grande lição. Porque hoje nós vemos muitas pessoas que têm o prazer de se compadecer com a dor do outro, ainda mais se o outro for inimigo. E há muitos que realmente usam exatamente essa expressão. Tá vendo? Foi mexer comigo, foi mexer com o profeta de Deus, foi mexer com... Tá? Agora, pastor, isso não acontece? Sim, acontece. Tem pessoas que sofrem consequência por mexer com liderança. Isso pode acontecer? Pode. A questão é eu determinar que aquilo foi de Deus. É complicado. É isso. Mas mesmo se acontecer uma consequência por parte de Deus, uma punição, isso não é para ser comemorado, isso não é para ser engrandecido. O que se espera é uma reação de compaixão, por lamento. Sabe? Aconteceu isso aqui, não era para acontecer, infelizmente aconteceu. Né? Mexeu com coisas espirituais. Então, o normal é um sentimento de compaixão, e não de regozijo, não de soberba, e não de estar vendo. Ok? Então, mais uma vez, Ezequiel aqui, ele mostra compaixão. Assim como Jeremias mostrou. Né? Assim como Moisés mostrou. Assim como o próprio Jesus mostrou. E assim como nós devemos mostrar também. Paulo e tantos outros. Ok? E depois, no capítulo 11, a partir do versículo 14, vem aí a promessa de restauração.
Né? Mais uma vez, sempre tem essa promessa de restauração. E versículo 19 fala: dar-te-ei um coração, um espírito novo, porém dentro deles, dar-te-ei um só coração, espírito novo, porém dentro deles. Tirarei da sua carne, o coração de pedra, lhe darei coração de carne. As pessoas aqui, né, automaticamente, isso é um período ali pós-exílio, mas alguns estudiosos também vê aqui uma expressão escatológica para os finais do tempo. É isso. Mesmo porque mesmo que as pessoas, depois do exílio, tivessem esse coração renovado, esse espírito novo, e voltassem, né, deixassem lá a Babilônia, né, largar a estabilidade na Babilônia depois de 70 anos, e voltar para Jerusalém, reconstruir o templo com um afinco, você vê uma pessoa renovada, não há mais ali idolatria. Finalmente, a idolatria será banida do judaísmo, né? Banida. Assim, em comparação ao que era, praticamente banida. Sempre tem uma outra, mas a nível de nação, não. Sempre tem um outro escondidinho lá. Mas aqui, antes dessa renovação, você vê uma questão nacional de liderança mesmo. Agora não, depois você vê bem firmado o monoteísmo. Mas depois eles voltam a ter algumas práticas erradas. Não é isso? No período pré-exílio. Então, esse coração novo, essa renovação, ela vai acontecer de maneira plena no tempo escatológico. E a minha e a sua oração, me parece, deve ser essa. Senhor, dá a nós um coração novo, um coração de unidade, um espírito renovado, um espírito inabalável, como diz lá Salmo 51. Tire, trabalhe nesse nosso coração, essas partes do nosso coração que tem pedra, né? E bota ali um coração sensível, um coração de carne, um coração sensível à tua palavra. Nos dê, Pai, um coração sensível, para que possamos distinguir, ter visão espiritual, discernimento espiritual. Queremos ter mais sensibilidade na adoração ao Senhor. Sabe? Ser mais sensível às suas palavras proclamadas através do louvor, através das orações, através da leitura bíblica da palavra. Ministra, Pai. Mude nosso coração. Traga saúde física ao nosso coração. Em nome de Jesus. E, acima de tudo, saúde espiritual ao nosso coração. Ó Deus, ordens espirituais, sentimentos espirituais, ouvidos espirituais. É a oração que sempre fazemos. Em o nome santo de Jesus. Amém e amém. Esse é meu irmão. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, nos apoiando, nos estimulando a produzir um pouco de conteúdo. A nossa missão é produzir conteúdo. E a sua missão é contribuir, nos estimulando, se inscrevendo, fazendo seu comentário e dando seu like. É aqui embaixo. É só você apertar e se inscrever. Já está escrito. Você faz isso em menos de 5 segundos. E não te custa nada e nos ajuda muito. Principalmente se você fizer comentário e dar o seu like. Mas no mínimo, se inscreva, ok? Aqui é Pastor Renê. Pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe.